Olá, queridos alunos e professores, estamos iniciando mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Juliana e estarei acompanhando vocês ao longo deste nosso momento. Vamos lá verificar o número e o objeto de conhecimento. Estamos na aula de número 41 e o objeto de conhecimento é o Sul e o Sudeste Asiático, com o detalhamento Sul da Ásia, os aspectos gerais. Então, vamos lá dar início à nossa aula. A Ásia Meridional ou o Sul da Ásia é uma região que vai se apresentar fascinante, desafiadora. É um dos subcontinentes mais populosos que temos na região da Ásia e ele vai estar ali entre o norte, a Cordilheira do Himalaia, ao sul, o Oceano Índico e também a sudoeste, ou a gente vai encontrar ali a região do Mar Arábico. Então, a gente tem ali essa formação para que a gente consiga localizar e delimitar o território que é a Ásia Meridional ou o Sul da Ásia. Outras informações a gente pode colocar é que ela também pode ser chamada de subcontinente indiano e que ela vai se caracterizar por abrigar os povos indianos e indo-chineses. E quais são os países que vão, então, compor esta região, este subcontinente? A Índia, Sri Lanka, Paquistão, Nepal, Maldivas, Butão e Bangladesh. Então, temos 7 países para a gente conhecer ao longo desta aula. E aí, Maldivas e Sri Lanka são países insulares, ou seja, são ilhas, enquanto Índia, Paquistão, Nepal, Butão e Bangladesh são países continentais, estão ligados ao continente. Então, aqui para vocês a gente tem a divisão da Ásia por regiões. Então, ali no amarelo grande é a Ásia Setentrional, que é formada pela Rússia apenas. Passamos também ao longo da nossa unidade 4 pela Ásia Central, que é Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, aqui o Tajiquistão, o Afeganistão e aqui o Quirguistão. Já passamos também pelos países do Cáucaso, Armênia, Geórgia e Azerbaijão. Conversamos também um pouco sobre o Japão, China, as Coreias e a Mongólia, que é a região da Ásia Oriental ou Extremo Oriente. E chegamos hoje aqui a essa região em vermelho, em laranja, esses países aqui, onde a gente vai ter Paquistão, Índia, que acaba sendo o maior país em extensão territorial desta região, Nepal, Butão, Bangladesh, Sri Lanka e temos também as Maldivas, mas as Maldivas são tão pequenininhas que a gente não vai conseguir ter aí no mapa. Mas são esses países que fazem, que compõem, tá, o grupo dos países da Ásia Meridional. E aí a gente já parte para falar sobre o relevo da Ásia Meridional. Então, a região vai se apresentar 3 unidades de relevo, que a gente já viu que a maior, a mais majestosa, é a Cordilheira do Himalaia, onde eu encontro o Monte Everest, que é o ponto mais elevado do nosso planeta, na parte norte dessa região, ok? E é onde também vão nascer 2 principais rios que vão abastecer essa região, que é o rio Indo e o rio Ganges. O Planalto do Deccan, que vai aparecer na parte centro-sul desse subcontinente, ele é formado por rochas muito antigas e desgastadas por processos erosivos. E nós temos também a planície Indo-Gangética, que vai estar entre a Cordilheira do Himalaia e o Planalto do Deccan. Então, quais são as 3 principais unidades de relevo? As cordilheiras, os planaltos e as planícies. São as 3 principais formas de relevo que eu vou ter nessa região da Ásia Meridional. E aí a gente vem para cá, para o mapa, e identificar esses lugares que eu falei para vocês. Então, aqui, esse grande marrom aqui é a Cordilheira do Himalaia. Então, ao norte, eu tenho a Cordilheira do Himalaia. Aí ele botou que no centro-sul eu vou ter o Planalto do Deccan, que é toda essa porção aqui, ó.
ok? E entre eles, então, eu tenho a planície indo-gangética, que ela é essa parte verdinha bem aqui no meio. Então, é essa região que nós estamos estudando nesta aula, ok? Então, há as três principais formas de relevo, a Cordilheira do Himalaia, a planície indo-gangética e o Planalto do Deccan, ok? Agora, vamos falar sobre a hidrografia. Vou aproveitar esse mapa e já vou colocar para vocês os dois principais rios, né? Aqui eu tenho o rio Ganges, que vai correr para cá dessa direção, nascendo no Himalaia e correndo aí para desaguar a nordeste do Planalto Deccan, nordeste e leste do Planalto Deccan, e aqui nós vamos ter desse outro lado o rio Indo, que vai ali desaguar nessa região para o Mar Arábico. Esses são os dois principais rios que a gente tem na região da Ásia Meridional. Aí agora sim, a hidrografia, como eu já falei para vocês, o rio Indus e o rio Ganges, que vão ter um papel fundamental para a vida e a cultura dos povos desta região. O rio Indo, como vocês viram lá, ele vai das vastas áreas da Índia para o Paquistão, né, que ele vai ali para o oeste, e enquanto o rio Ganges ele vai percorrer grande parte da Índia para Bangladesh, ele vai para o outro lado, vai para leste. Esses rios vão fornecer a água essencial para a agricultura, que vai sustentar as colheitas e também servir para a subsistência de milhões de pessoas nessa região. Além disso, o rio Ganges, ele vai ter uma maior importância ainda na questão espiritual profunda para os hindus, porque ele é considerado um rio sagrado. Ele é reverenciado como uma mãe divina, proporcionando purificação espiritual. E ainda a renovação para os fiéis. Então, milhões de hindus vão às margens do rio Ganges, realizam rituais de purificação. Vão se banhar nas águas sagradas do rio, depositando também oferendas. E aí essa conexão entre o rio e a espiritualidade é um aspecto central da cultura indiana e uma demonstração vivida dessa junção do que é a natureza e a religião na Ásia Meridional. E aí agora a gente vai falar do clima. O clima, qual é o clima principal? Qual é o clima predominante? É o clima tropical e ele é influenciado pelas monções sazonais. Monções não são aquelas casas grandes, não. Nesse caso, é um regime de monções, que é um fenômeno que acontece com a direção dos ventos que podem ocasionar secas prolongadas ou chuvas, uns grandes períodos de chuvas intensas. E ele é dividido em dois períodos distintos. Vai ter as monções de verão e as monções de inverno. Para a gente conseguir compreender melhor o que são essas monções, a gente vai aqui recorrer a esse recurso. Então, aqui comigo, nós temos o planeta Terra e essas setinhas representam os ventos alísios. Os ventos alísios são aqueles ventos que carregam a umidade do ar. Então, olha só, vocês estão vendo essas setinhas? Aqui na região da Índia, vamos destacar aqui a região do sul da Ásia, vocês estão vendo que os ventos estão indo em direção à Terra. Isso quer dizer que nesse período de junho, os ventos estão levando a umidade para dentro desse território. Enquanto no período de janeiro, observa como a direção das setinhas mudou, né? Essa umidade, os ventos agora estão retirando a umidade da Terra, do continente, levando para o oceano. Então, essa é o período da seca. Então, a monção de inverno vai trazer essas secas. E a gente pode visualizar melhor nesse esquema aqui. Olha só, vocês vão acompanhando a setinha, que a setinha ela vai trazendo no verão, olha só, o verão ela vai trazendo a umidade do oceano em direção à Terra. E isso faz com que haja, então, chuvas prolongadas e é comum haver enchentes e podem causar dificuldades para a população desse país. Quando é inverno, é o contrário. Olha só, agora eu vou ter
que os ventos vão levar essa umidade em direção ao oceano. E isso faz com que haja uma predominância, que essas são as monções de inverno, aonde a seca pode trazer problemas do abastecimento de água, tanto para a agricultura quanto para o consumo humano. Vamos seguir agora na nossa aula apresentando para vocês quais são esses países. Vocês já viram quais são esses nomes, identificaram, mas a gente vai conhecer um pouquinho dos aspectos gerais e da economia desses países. Vamos começar falando sobre o Paquistão. O Paquistão, o nome dele oficial é República Islâmica do Paquistão, aonde a gente tem a capital Islamabad, ok? Que é uma capital, uma cidade que foi planejada e está localizada no norte do país. Essa é a bandeira do Paquistão, aonde o verde ele vai representar os muçulmanos. Essa faixa branca aqui ele representa as outras minorias religiosas. A lua crescente vai representar o progresso e essa estrela de 5 pontas representa a luz e o conhecimento. É um país de 796.100 quilômetros quadrados de extensão, possui uma população estimada em 2022 de 235.824.862 habitantes. É um país que enfrenta desafios significativos em termos de desenvolvimento humano. Até mesmo está refletido no seu IDH, que é considerado baixo, de 0,540. Para vocês terem uma ideia, que no ano de 2016, a expectativa de vida no Paquistão era de 66 anos. E a média de estudos da população era só de 5 anos, sendo que era 3,7 anos para as mulheres e um pouco maior de 6,5 para os homens. E também em 2016 a gente pode colocar que 26,5% da população do Paquistão vivia abaixo da linha da pobreza. Ainda a gente tem o idioma oficial, que é o Urdu, e o inglês também é falado amplamente na área dos negócios e para o governo. E a moeda oficial é a rúpia paquistanesa. Informações gerais do Paquistão: ele se tornou independente no ano de 1947 como parte da Comunidade Britânica de Nações, com uma população majoritariamente islâmica. Em 1956, tornou-se uma república islâmica, incluindo também um território de Bangladesh até a sua independência no ano de 1971. A independência gerou migrações significativas de muçulmanos da Índia para o Paquistão e dos hindus do Paquistão para a Índia, o que gerou diversos conflitos, principalmente nas regiões de Punjab e na região da Caxemira. Ok? Economicamente, a agricultura é crucial, gerando 40% dos empregos e 25% do produto interno bruto, como o país sendo fornecedor de produtos primários e apresentando um baixo nível de industrialização. Essas são as características para vocês sobre o Paquistão e partimos para a Índia. Nome oficial, República da Índia, a capital é Nova Delhi, e aí a gente tem a bandeira. Aqui essa cor de açafrão vai significar coragem, sacrifício, o espírito de renúncia. O branco significando a paz, a honestidade, a pureza. O verde significando a fé, a fertilidade e a prosperidade na terra. E essa roda na cor azul marinho com 24 raios é a roda do Dharma, que é um símbolo do hinduísmo. Okay? A extensão do país é de 3.287.260 quilômetros quadrados. Isso faz com que seja o 7º maior país em extensão territorial do mundo. Uma população de 1.417.173.173 habitantes,
o que torna a Índia o país mais populoso do mundo. A gente vai verificar que é um país que vai enfrentar desafios significativos em termos de desenvolvimento social e infraestrutura, que reflete o seu número, a classificação no IDH de 0,644, considerado de IDH médio. O idioma oficial é o hindi, mas o inglês é amplamente usado nos negócios e na administração, e por ser um país linguisticamente diverso, várias línguas regionais são reconhecidas e faladas em diferentes estados e territórios. A Índia vai ter cerca de 80% da sua população praticando o hinduísmo. Para a gente conhecer um pouco mais sobre essa religião e também sobre os sistemas de castas, a gente vai assistir agora a um vídeo com o professor Renato, do componente de ensino religioso. Olá, alunos! Eu sou o professor Renato Souza, do componente curricular Ensino Religioso. E nós vamos conversar um pouco sobre as castas que formam a sociedade indiana. A Índia é um país distante do Brasil, e é um país muito característico. Sua principal religião é o hinduísmo, e a partir do hinduísmo e do seu Deus criador Brahma é que surgem as castas que compõem a sociedade indiana. Nós temos aqui os Brahmanes, que nascem da cabeça do Deus Brahma. São os governantes, os intelectuais, os sacerdotes, aqueles que têm a missão de pensar e formar a sociedade indiana. Nós temos os Kshatriyas, que nascem dos braços de Brahma, são os guerreiros, os soldados, os militares. Nós temos os Vajras, que são as pernas do Deus Brahma, que são os comerciantes. Nós temos os Sudras, que são os pés de Brahma, são os operários, os lavradores, os camponeses, os artesãos. E nós temos ainda um terceiro grupo que não é uma casta, mas que também está presente na sociedade indiana, que são as poeiras dos pés de Brahma, que são os Dalits, os intocáveis, né? Aqueles que não pertencem a nenhuma casta e por isso mesmo vivem à margem da sociedade indiana. Então, a sociedade indiana tem origem no próprio Deus Brahma, e é essa origem que determina o funcionamento da sociedade. Não é o dinheiro, não é a condição econômica, mas é a função da pessoa, né? Os que pensam e governam a sociedade, os que protegem a sociedade, lutam pela sociedade, os que promovem o bem-estar ou os que são responsáveis ali pelo mantenimento do bem-estar da sociedade, os comerciantes, e aqueles que estão na base, que promovem, que produzem o que essa sociedade consome, né? E, por fim, há aqueles que estão abaixo de todo esse grupo, que são os Dalits. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. E agora nós começamos a falar sobre a economia da Índia. A agropecuária contribui com cerca de 17% do PIB, o Produto Interno Bruto, e emprega 50% da população economicamente ativa. No entanto, a maioria dos agricultores tem pequenas propriedades, possuem poucos recursos técnicos e sua produção é voltada para o sustento familiar. Mas o que, na verdade, a Índia acaba desenvolvendo como agricultura são as monoculturas para exportação. Aí destaque para chá, algodão, café, juta e a cana-de-açúcar. E eles sim é que vão acabar ocupando vastas porções do território. Sendo que ainda tem um destaque para o arroz e para o trigo, no qual a Índia é o segundo maior produtor mundial. A Índia ainda tem o maior rebanho bovino do mundo. Em 2017 eram mais de 300 milhões de cabeças de gado, sendo que ela é responsável, né, por quase de 15% da produção mundial de leite, sendo que 50% do leite consumido é de leite de búfala.
Apesar dessa autossuficiência alimentar alcançada pelos indianos, muitos deles sofrem com a subnutrição, agravada pela monocultura de exportação e que prejudica a alimentação local. E fora aí o gado bovino e de búfalo, temos a criação expressiva de cabras, ovelhas, porcos e aves. E aí a gente começa a falar da indústria. A indústria indiana ela sofreu um atraso devido à dominação colonial britânica, mas destaca-se hoje em tecnologia avançada, principalmente no polo de Bangalore, com energia nuclear, satélites artificiais e informática, possuindo aí centros de pesquisa e informática em Hyderabad, desenvolvendo medicamentos e genéricos e hoje é o maior exportador mundial. Possui aí nos seus profissionais uma alta qualidade de formação científica e tecnológica, atraindo empresas estrangeiras para o seu país. Se destaca na indústria da construção naval, mecânica, química, petroquímica, siderúrgica, metalúrgica, petrolífera, extração de minerais e automobilística. E a gente fala também da indústria cinematográfica. A indústria de Bollywood, fazendo referência aí a Hollywood nos Estados Unidos. Ela está localizada principalmente em Mumbai. Ela produz mais filmes do que os Estados Unidos hoje, mais de 1.000 filmes por ano. E acaba sendo um país que ele vai fazer com que essa indústria não atenda somente o interno, mas ela exporte para outros países asiáticos, fazendo com que haja ali uma criação de referência de culturas favoráveis à Índia. Falando agora em alta tecnologia, cada vez mais os indianos vêm conquistando o mercado da tecnologia de informação, o TI. A maioria das atividades de TI são em Bangalore e eles oferecem serviços para grandes corporações transnacionais. Esses serviços vão incluir a produção de aplicativos, programas e outros produtos tecnológicos. Isso ocorre devido ao retorno de jovens indianos especializados, tanto em informática e em engenharia para o seu país, fazendo com que haja essa mão de obra altamente qualificada, desenvolvendo esse setor, na criação também de escolas de engenharia e excelência. Então, a Índia acaba sendo um bom local para se investir e entrar com as empresas estrangeiras, porque possui mão de obra qualificada de técnicos que são formados na Índia e no exterior, possui também um excedente de mão de obra com baixa qualificação para ocupar os trabalhos pouco especializados e também é um grande mercado consumidor, porque ali a sua população está tendo um aumento de renda per capita. Passamos agora a falar sobre o Butão, Reino do Butão, que tem como capital Thimphu ou Thimphu, uma extensão de 38.390 km², uma população de 782.455 habitantes, aonde a bandeira dela significa o amarelo poder, o laranja significa a importância da religião e esse dragão significa pureza e paz. É um país que se orgulha de ser chamado de Reino da Felicidade. Ele está ali localizado, encravado nos Himalaias. O seu IDH é de 0,681. O idioma oficial é o Dzongkha, na qual ele é o único lugar do mundo que fala esse idioma, mas também encontra-se no Butão os idiomas do tibetano e nepalês, ok? E a moeda oficial, Nuntru Butanês. Falando da economia, é um país rico em minerais, recursos minerais como carboneto de cálcio, calcário, dolomita, gesso e carvão, além de enorme potencial hidrelétrico devido ao relevo acidentado. O comércio e o turismo são importantes atividades econômicas, sendo que o turismo tem apresentado um crescimento significativo nos últimos anos e a indústria butanesa está fortemente ligada à mineração e exploração da madeira. E ainda a gente verifica que
A produção de cimento, bebidas e frutas processadas e a agricultura, embora limitada pelo relevo montanhoso, se concentra em produtos como arroz, tubérculos, pimentas, especiarias e também nozes e laranja. E aí a gente vai verificar agora o país Nepal. Aqui comigo está a bandeira, são 2 triângulos, um acima do outro, o azul significando a paz, essa cor carmesim significa a cor nacional do Nepal, e aqui embaixo a gente vê o sol e acima a lua. O nome oficial, República Democrática Federal do Nepal, com capital Katmandu. A sua extensão de 147.516 km² e uma população de um pouco mais de 30 milhões de habitantes. O IDH de 0,601, considerado médio, o idioma principal é o nepalês e a sua moeda oficial é a rúpia nepalesa. Como economia, a gente vai destacar a criação de búfalos, gados e caprinos, ainda o cultivo na agricultura de arroz, cana-de-açúcar, milho, as frutas como goiaba e manga e também de batatas. E a sua indústria é voltada para o processamento de produtos agrícolas, têxtil, tabaco, juta, tijolos e cimento. Vamos agora falar sobre Bangladesh. Bangladesh, República Popular do Bangladesh, que é Dhaka, que conseguiu a sua a capital é Dhaka, e conseguiu a sua independência no ano de 1971 do Paquistão. Aqui a bandeira, esse verde, vai representar as terras exuberantes de Bangladesh e esse círculo vermelho representa o sol e o sangue daqueles que morreram pela independência do país. Uma extensão de pouco mais de 147 mil km² e uma população pouco superior a 171 milhões de habitantes. Tem também o IDH médio de 0,670, o idioma é o Bengali e a moeda oficial Taka de Bangladesh. Na economia, a gente vai destacar que a agricultura vai absorver a maior parcela da população e temos esses principais cultivos: arroz, batata, milho, cana-de-açúcar, manga e goiaba. A gente vai dar o destaque na indústria para a produção de vestimentas, que é o principal produto de exportação de Bangladesh. Ainda vai ter a produção do papel, couro, tecidos de algodão e fertilizantes. Mas é um país que enfrenta dificuldades na sua economia nacional devido ali a desastres naturais e também à instabilidade política. Chegou a vez do Sri Lanka. Sri Lanka, que o nome oficial República Democrática Socialista do Sri Lanka, que tem como capital, olha só esse nome lindo, Sri Jayawardenepura Kotte, o Koto, para os mais íntimos, é a capital administrativa e também possui uma segunda capital, que é Colombo, que é a capital comercial. Tem uma extensão de 65.610 quilômetros e uma população pouco superior a 22 milhões de habitantes. Com o IDH considerado alto, de 0,780, e o idioma oficial é o singalês, mas também é falado o tamil. E a moeda oficial é o rúpia de Sri Lanka. Passamos a falar sobre Maldivas, República das Maldivas, que tem como capital Malé e é o menorzinho dos países do sul da Ásia, com 300 km² de extensão. Uma população pouco superior a 523 mil, com o IDH também considerado médio de 0,762 e o idioma sendo Diveí. E a moeda oficial, Rúpia das Maldivas. E a gente vai agora acompanhar um pouquinho desses lugares, tanto do Sri Lanka quanto de Maldivas. Acompanhem. A gente começa trazendo para vocês Sigiriya, que é a antiga capital do Sri Lanka, tá? Aqui é o local, ela foi construída em cima de um rochedo de granito, elevando-se a uma altura de 370 metros e hoje é um patrimônio mundial da Unesco. Ela oferece aí um magnífico exemplo de um centro de cidade antiga na Ásia, reunindo, que vocês podem ver, cada um desses retângulos quadrados é um espaço de jardins geométricos, de piscinas, de fontes e edifícios. Agora a gente vai falar sobre o Templo Dourado de Dambulla. O Templo Dourado de Dambulla
é um patrimônio mundial desde 1991 do Sri Lanka e ele está situado na parte central do país. E ele também é um exemplo de um complexo bem preservado de cavernas, de templos de cavernas no Sri Lanka. E agora vamos conhecer um pouquinho das Maldivas, começando pela ilha de Digura, que é mais conhecida pela sua bela e extensa praia, por ser um lugar popular para a prática de mergulho, com direito até mergulho com os tubarões-baleias. E por último, a gente vai verificar um complexo de resort, que as Ilhas Maldivas são conhecidas mundialmente por ser um local rodeado de águas do Oceano Índico e tem uma vasta vida marinha, além de poder oferecer mergulho, snorkel, passeios de barco e diversas atividades aquáticas. Então aqui, terminando nas Maldivas, também finalizamos a nossa aula de geografia.